E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo, este exclusivo para você, mas antes do conteúdo exclusivo que eu prometo, assim, está muito bem selecionado, vale a pena continuar aqui com a gente depois dos cortes. E aí eu já falei, nós vamos ter os cortes antes do programa Conexão Angola, onde eu participei e pude expressar ali a minha opinião sobre os acontecimentos da conjuntura geopolítica internacional, tá bom? Eu gostaria também de pedir que você curta, comente, compartilhe, quem pode, contribui com o Pix para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Eu conto com você. Depois dos cortes eu volto com conteúdo exclusivo, perdão. Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola. Desta feita falamos a partir de Windhoek, a capital da Namíbia, onde são neste momento 19 horas e 11 minutos, 18 horas e 11 minutos em Luanda. A TPA está na Namíbia há mais de uma semana, desde que foi anunciado o falecimento do presidente fundador desta nação, Sam Nujoma. A TPA mobilizou uma equipa de reportagem para acompanhar os momentos que marcam a despedida deste pai fundador da nação, que é um ícone da revolução em África, um ícone da revolução e da liberdade a nível da África Austral e também uma figura de dimensão internacional. Sam Nujoma faleceu a 8 de fevereiro. O anúncio foi feito na televisão estatal no dia 9 para todos os namibianos e desde essa altura foram decretados 21 dias de luto nacional em todo o país. Seguiram-se 12 dias de homenagens e várias atividades para marcar a dimensão da figura de Sam Nujoma e desde a última quinta-feira o caixão contendo os restos mortais do presidente fundador está a efetuar um périplo pelo país para que todos os namibianos dos 4 cantos do país se possam despedir do seu pai fundador. Sam Nujoma, a 21 de março de 1990, foi o homem que proclamou para a África e para o mundo a independência da Namíbia. Sam Nujoma é também um ícone da luta contra o apartheid e é, de resto, um irmão de sempre de Angola. Angola que, de resto, por um período da sua vida, foi a sua terra, foi o seu país acolhedor. Assim é que estamos então a justificar a presença da TPA nas exéquias de Sam Nujoma, uma figura de dimensão internacional com uma afinidade muito forte a Angola. O Conexão Angola, então, como disse, é feito hoje a partir de Windhoek e estamos a falar a partir dos estúdios da NBC, a Namibian Broadcast Corporation, que é uma parceira da TPA nesta cobertura das exéquias do presidente fundador da Namíbia. Vamos então partir para o Conexão Angola desta noite, a partir de Windhoek, e passo então a cumprimentar os meus convidados e comentadores para a conversa que se impõe hoje. Companheiro de painel que está connosco também nesta noite é o Wellington Calazans, jornalista, especialista em comunicação integrada e fala-nos habitualmente a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, cidadão brasileiro que viveu em Angola, tem um conhecimento vasto sobre os PALOP e é comentador residente na TP Notícias. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola, é um prazer estar aqui de volta. Obrigado, está então apresentado o nosso painel de convidados para esta noite. Wellington Calazans, o que lhe apraz dizer sobre esta figura de Sam Nujoma, que os namibianos estão a velar por 21 dias de luto e que vai a enterrar no próximo dia 1 de março. Coincidentemente, dia 1 de março foi o dia em que Nujoma, na altura, em 1960, funcionário dos caminhos de ferros da Namíbia, sob ocupação alemã, Nujoma deixou o país para o exílio para lutar pela liberdade no dia 1 de março de 1960 e será sepultado coincidentemente no dia 1 de março de 2025. Nujoma faleceu, tinha 95 anos. David, você e o professor Almeida já falaram com bastante profundidade sobre estas questões históricas, como você fez questão de frisar na retomada da palavra. Mas eu considero aqui muito importante destacarmos que fica um legado que nós, quando fazemos a análise, chamamos isso de imortalidade. Tá? Porque quando alguém nos deixa,
e olha que foram 95 anos de vida, ou seja, quase um século de legado. Somente de luta explícita foram 30 anos, né? E entre 1960, quando foi criado o SWAPO, e 1990, quando houve a independência. Então, e com toda a diversidade que foi detalhada, tanto nas suas palavras, como também nas palavras do professor Almeida. Mas olha, quando Sanioma fundou a Organização do Povo do Sudoeste Africano, a SWAPO, em 1960, ele a transformou em um dos principais movimentos de libertação nacional na região. E esta luta da SWAPO, ela influenciou não apenas no continente africano, influenciou também na América Latina, e muito daquilo que era defendido por figuras históricas da América Latina daquela oportunidade era eco do que era defendido por este líder africano que deixa esse legado. Durante grande parte da sua vida, Nuioma viveu no exílio, e isso foi destacado aqui, principalmente Tanzânia e Zâmbia, mas isto não foi um obstáculo, porque ele continuou a organizar a resistência ao regime sul-africano, o que é, assim, de fundamental importância para que o objetivo maior fosse atingido em 1990, após anos de conflito e negociações internacionais, quando finalmente a Namíbia conquistou sua independência. Então, estamos falando aqui de uma figura que foi eleita o primeiro presidente de uma nova república, simbolizando a vitória do povo namibiano contra as forças opressoras. Isto é muita coisa. Precisamos destacar 3 pontos aqui no legado deixado para o povo da Namíbia e também para todos os africanos. O maior legado, sem dúvida alguma, é a independência. A independência da Namíbia, porque o país, como o conhecemos hoje, só foi possível graças a toda aquela luta. Apesar de ter liderado uma luta duradoura e muitas vezes violenta, Nuioma foi também um defensor da reconciliação após a independência. Ele trabalhou para unificar os diferentes grupos étnicos e também culturais da Namíbia, promovendo a coexistência pacífica e o desenvolvimento inclusivo. E o terceiro legado que eu destaco é que, ao longo da sua carreira política, ele sempre defendeu os direitos humanos e lutou contra todas as formas de discriminação racial. A sua visão de uma sociedade justa e igualitária vai continuar certamente, David, a influenciar políticas públicas na Namíbia e em outras partes do continente. Mas fica aqui. Primeiro, eu quero parabenizá-lo pela excelente cobertura que está fazendo, excelente trabalho. E também aqui manifestar as condolências. Obrigado, Wellington. Nunca é demais aqui ressaltar outra particularidade ligada à figura de Sam Nuioma, que faleceu aos 95 anos no passado dia 8. Nuioma, até aos últimos dias da sua vida, até quando há 4 semanas agora foi internado, tendo acabado por falecer, sempre bateu-se pela independência do povo da Palestina, Wellington. Nuioma bateu-se também pelos povos da República Árabe Saharaui, um território africano ocupado por Marrocos, e que a Namíbia, que sabe bem o que é viver sob ocupação, diz que os namibianos são, portanto, um povo irmão do povo palestiniano e assim também como do povo da República Árabe Saharaui.
E não é por coincidência que, por exemplo, a África do Sul foi o único país africano e, quiçá mesmo, do mundo que conseguiu levar o Estado de Israel a um tribunal internacional por conta da causa do povo da Palestina. Esta é também uma outra dimensão que se deve associar à figura de Sam Nujoma, sendo que dos depoimentos que vamos ouvindo aqui dos namibianos e não só sobre o legado do presidente fundador, eles destacam também o facto de se sentirem povos irmãos, não só de Angola, porque foi o seu país de acolhimento durante muito tempo, mas sobretudo por serem também povos irmãos, porque são ensinados desde muito cedo, desde muito crianças, que são ensinados que devem continuar a lutar e a bater-se pela libertação do povo da Palestina e também da República Árabe Saharaui. Este é um pormenor que gostaria de deixar aqui também ressaltado para que os nossos telespectadores tenham uma noção mais ampla daquilo que, por que lutava Sam Nujoma, uma situação que ele foi defendendo até aos últimos dias de sua vida. Lembrar que Sam Nujoma andava adoentado há já algum tempo e a sua última viagem internacional foi justamente para Angola, quando em 2021 visitou Luanda, quando foi visitar o seu irmão mais novo, que era assim que ele considerava, José Eduardo dos Santos, que acabava de chegar de Barcelona, onde tinha estado em tratamento médico, e tão logo soube que dos Santos estava em Luanda, em Angola, Nujoma foi visitar este irmão mais novo. Na ocasião, foi também recebido pelo presidente João Lourenço, a quem também considera um irmão mais novo, e por isso, sempre que pudesse, mantinha uma conversa com estas duas figuras da história recente de Angola, no sentido de afinarem mecanismos e também ideias sobre o que os dois países e povos defendem quanto àquilo que é a política internacional. Obrigado, professor Almeida, obrigado, Wellington Calazans, então, por esta abordagem inicial sobre a figura de Sam Nujoma, que continua a ser velado um pouco por todo o país. Hoje, o velório acontece no Rundo, alguns no norte da Namíbia. Então, neste périplo que os restos mortais do presidente fundador estão a fazer pelo país até o seu sepultamento no próximo dia 1 de março do ano corrente. Vamos olhar para um outro tema e passo para o Wellington. Wellington, a situação na RDC continua a dominar a atualidade internacional e também a diplomacia está centrada neste aspecto. Esta semana, com novos desenvolvimentos. O presidente Félix Tshisekedi foi a Luanda informar o presidente João Lourenço sobre os novos desenvolvimentos no terreno, portanto, aquilo que são os avanços do M23 e outras forças associadas, que estão não só no Kivu Norte, mas também no Kivu Sul. E, ato contínuo, o Conselho de Segurança continua a analisar o problema. Há um voto de confiança no processo de Luanda liderado por João Lourenço e também o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções a membros do M23 e também membros do governo do Ruanda. David, sobre as sanções, eu já vou aqui emitir uma opinião que parece não muito otimista. Essas sanções não terão efeito algum, porque o que alimenta o conflito é o mercado paralelo, é exatamente o tráfico de riquezas existentes no leste da República do Congo, razão de tudo isso. O problema é que com o avanço dessa investida em solo da RDC, eu temo que haja aí um plano semelhante ao de Israel de expansão territorial que poderá atingir as fronteiras com Angola, o que passa a ser extremamente preocupante, já que toda a preocupação do presidente José Eduardo dos Santos com a pacificação sempre culminou com a defesa dos interesses de Angola. Sabemos que a instabilidade na região já era muito ruim para Angola e para toda a região, mas se essa expansão for uma expansão geoestratégica, Angola poderá ser atingida e terá grandes dificuldades se deixar que isso chegue muito próximo das suas fronteiras. Apostar na diplomacia tem sido o grande trunfo de Angola, especialmente sob a liderança do presidente João Lourenço e de todo o corpo diplomático que tem realizado um trabalho de excelência. No entanto, sabemos que se não houver o interesse de todas as partes para que a paz seja estabelecida, aí um plano B que terá que ser um pouco mais duro, e essa palavra ela pode ser interpretada de diferentes intensidades, terá que ser aplicado para salvaguardar todas as conquistas sobre paz e prosperidade
que Angola começa a esboçar no pós-guerra. Então, David, me preocupa muito que a boa-fé das autoridades angolanas e do povo angolano possa estar a ser utilizada como ferramenta para que novos avanços sejam realizados a pretexto de conquistas dentro apenas do solo do Congo. E um rápido olhar no que foi, e você mencionou aí há pouco sobre a Namíbia, o regime do apartheid e o que é Israel, por coincidência, não é? Israel presente em ambos, e agora também no Ruanda, sabemos que um dos atores estrangeiros é Israel, especialmente na questão dos minerais que são de grande valor comercial e econômico. Então, é preciso que Angola esteja atenta e que todos os recursos possíveis sejam utilizados para o estancamento deste avanço, porque ele não é ruim apenas para o povo e para a RDC, mas para toda a região, e Angola não pode sofrer mais com esse tipo de ameaça. Obrigado, Wellington, então, por esta abordagem inicial sobre a situação na RDC. Wellington também corrobora desta ideia de que este anúncio das sanções contra algumas figuras, numa primeira instância, é já a sinalização de que a qualquer momento os Estados Unidos podem apertar com a sua posição quanto àquilo que o Ruanda tem estado a fazer, aquilo que são avanços, recuos nas negociações, sendo que o medianeiro vai sempre optando pela via diplomática, no sentido de se evitar que haja uma intervenção externa militar neste conflito? David, hoje nós estamos vendo praticamente vulgarizada essa iniciativa de sancionar nomes, né? São vários líderes de diferentes países que estão enquadrados neste tipo de, vamos chamar de condenação, mas que continuam a praticar as suas arbitrariedades ou a condução, né, dos processos pelos quais estão sendo acusados. Por isso, eu também não vejo neste tipo de punição nenhum efeito prático imediato. E, como falei, vejo um método extremamente preocupante de expansão, que agora busca, inclusive, o argumento da presença de etnias que são predominantes no Ruanda, dentro da RDC, para justificar o avanço, o que é também extremamente danoso, porque desvia do pensamento principal, que é econômico, porque ninguém está ali preocupado com a etnia A, B ou C, e toda vez que existe esse tipo de debate, o sacrifício vai para o lado mais fraco, nesse caso, o povo, né? Enquanto isso, com as sanções econômicas anunciadas, o tráfico paralelo continua cada vez mais forte e bancando não apenas o M23, que hoje está distante de ser um movimento político, é uma sigla ocupada por mercenários, e outros grupos que estão surgindo e que podem dificultar as negociações de cessar-fogo no futuro. Por isso, eu acho que toda a concentração dos esforços de paz deveriam ser na figura do arrogante Paul Kagame. Sem isso, nós vamos ter aí um Zelensky, um Netanyahu africano, fazendo muito barulho, provocando muitos estragos e realmente eu temo pelas consequências disso. Obrigado, Wellington. Vamos então olhar agora para um outro tema que tem que ver justamente com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nas últimas 2 semanas, mais concretamente na última semana, muita coisa mudou o curso daquilo que vinha acontecendo nos últimos 3 anos. Na próxima semana, o conflito Rússia-Ucrânia completa 3 anos e esta semana foi marcante por conta do posicionamento de
Donald Trump. Contar aqui que neste conflito, além da Europa, o principal financiador na defesa da Ucrânia sempre foram os Estados Unidos da América, e agora Donald Trump aparece com uma narrativa bastante diferente e muito longe daquilo que são as aspirações da Ucrânia, do seu povo e, sobretudo, do seu líder Volodymyr Zelensky. Zelensky que não conseguiu ter uma reação firme diante das palavras de Donald Trump, tentou apenas suavizar quando disse que acreditava que o presidente Donald Trump estava mal informado sobre algumas situações, mas na sequência Donald Trump proferiu palavras mais duras contra Zelensky, tendo mesmo dito que este não era uma figura importante nas negociações e que a Rússia e os Estados Unidos vão definir diretamente o futuro da Ucrânia, e que se a Ucrânia não concordar ou não colaborar com as posições que forem definidas pela Rússia e pela Ucrânia, tanto os Estados Unidos como a Rússia podem tomar a Ucrânia tão logo que queiram. Assim como Trump também fez lembrar que desde 2022, se Vladimir Putin quisesse de facto tomar a Ucrânia por completo, já o tinha feito, e que não o fez justamente porque ainda demonstra algum bom senso, que é justamente aquele que tem sido o alerta de Putin contra a NATO. Wellington, as coisas mudaram de figura e estamos aqui diante de uma nova situação, quando a Europa vai então também tentando correr atrás do prejuízo, porque também foi deixada para trás pela diplomacia norte-americana, pela administração Trump. David, é o preço que a Europa está pagando por ter abandonado os próprios interesses e ter abraçado uma agenda que estava visivelmente fadada ao fracasso, né? É a falta que faz a TPA internacional em inglês. Se eles tivessem acesso ao que nós falávamos há mais de 3 anos, eles não iriam mergulhar de cabeça na piscina vazia da Ucrânia. Quantas vezes falávamos que eles não teriam a menor chance de superar todo o aparato russo? Deu no que deu, derrota. O nome disso é derrota. O que o Donald Trump está fazendo é tentando descolar o nome dos Estados Unidos de uma derrota humilhante. E com isso ele rompe com uma tradição do pós-Segunda Guerra Mundial, dessa coisa que foi criada no avanço, né, chamado de ordem baseada em regras. Regras essas que eram dos ocidentais contra todos os outros, como sabemos. E Donald Trump rompe com isso porque ele viu que não deu certo. E ele tem inúmeros problemas internos para resolver. Enquanto os europeus ficaram apegados a uma realidade que só existia na propaganda de guerra. Isso também foi outro aspecto que nós abordamos aqui no Conexão Angola inúmeras vezes. Uma propaganda de guerra só se sustenta por muito tempo se ela for acompanhada pela consequência daquela expectativa que foi criada. Tudo que falaram sobre vitória ucraniana não se confirmou. E foram armas. Toda semana ou todo mês era o Javelin, era o F-16, F-35, eram tantos números que parecia aula de matemática, todos falharam. E nós avisávamos, não vai alterar o cenário de guerra. Agora, Donald Trump, há pouco menos de 48 horas, revelou que a Rússia só não conquistou totalmente a Ucrânia porque não quis. Algo que também víamos falando aqui, o que derruba também aquela teoria europeia de que a Rússia irá invadir outros países, o que é uma grande mentira. E eu que estou aqui na Europa, na Suécia, eu sou forçado, David, a ouvir essa propaganda falsa 24 horas por dia na rádio, na TV, quando abro uma página de qualquer jornal para ler, tudo mentira repetida, que a Rússia vai invadir. E aí eu tenho que resgatar algo que foi dito por uma senhora de 75 anos, com a qual eu tenho uma boa relação, que falou que na infância dela ela já ouvia falar que a Rússia iria invadir. E eu perguntei a ela se ela tinha medo disso. Ela disse não, o que eu fazia era botar batom todos os dias para esperar
os bonitos soldados russos. Então, pelo menos ela levou na brincadeira. Os europeus deveriam acordar para a realidade e perceber que essa mentira de que a Rússia vai invadir não vai funcionar, e esse investimento exagerado em armas está desviando a qualidade, o dinheiro que poderia para melhorar a qualidade de vida do europeu, recuperar a indústria que está dilacerada com a perda do acesso ao gás barato da Rússia através do Nord Stream e promover uma revisão imediata dos líderes europeus, porque eles são frágeis, irresponsáveis e incompetentes. É isso, David. Wellington, estamos aqui diante de um novo quadro, se assim se pode dizer. Portanto, a Rússia e os Estados Unidos, no caso, a União Soviética e os Estados Unidos, formavam dois blocos e que se degladiavam. Mas a verdade é que a União Soviética, assim como a Rússia, é um rival dos Estados Unidos apenas no campo militar. Mas sabemos que a hegemonia que os americanos procuram pelo mundo, além do militar, é também o tecnológico e econômico. E é aqui neste ramo onde a China aparece. A China ainda não se assume verdadeiramente de forma aberta como um rival militar dos Estados Unidos, mas é de facto o principal concorrente tecnológico e econômico dos Estados Unidos da América. O que é que sobra para a China neste aparente aproximar de posições entre os Estados Unidos e a Rússia, que são apenas concorrentes no campo militar, mas não no econômico e no tecnológico? David, existe essa abordagem aqui na imprensa europeia também, e a sua pergunta é extremamente oportuna, mas eu acredito que a premissa esteja errada. Porque eu vejo da seguinte maneira: a Rússia só chegou a este estatuto de impor condições em relação à Ucrânia por causa do apoio da China. E a China não vai deixar de apoiar a Rússia porque sabe que uma derrota russa ou uma sabotagem no futuro por um erro histórico seria preparar uma guerra contra ela mesma. E foi por isso que ela deu total apoio à Rússia durante esse período, não é? Então, não há aqui um casamento entre Estados Unidos e Rússia, como a imprensa tenta antagonizar, não é? Que agora Donald Trump é pró-Rússia contra as democracias. Né? Essa conversa que nós já estamos cansados de ouvir e que não está fincada na verdade. A questão aqui é que Donald Trump tenta desmontar o maior erro histórico dos Estados Unidos da América, que é a união de Rússia e China. Não vai conseguir. Ele só tem como opção dialogar com os chineses para formar uma multipolaridade que seja partilhada com distribuição equitativa de perdas e danos para todos os envolvidos, e isso inclui Rússia, China, Estados Unidos e agora também o Irão. Né? Não esqueçamos da Índia, que começa a se firmar. Inclusive, a política externa da Índia, mesmo sendo país membro dos BRICS, é uma política de diálogo com todos. Então, esse seria o primeiro cenário, a multipolaridade ser bem recebida, como já foi esboçada pelo Marco Rubio há pouco mais de 15 dias. E o outro cenário é querer manter a tradição da aproximação para enfraquecer posteriormente, o que certamente os russos não irão conseguir alimentar por muito tempo e irá quebrar qualquer expectativa de resultado positivo de Donald Trump. Eu apostaria na multipolaridade. Sem a China, nenhum casamento com a Rússia, seja da Europa ou dos Estados Unidos, irá à frente, porque o sucesso da Rússia é a presença chinesa. Wellington, qual é o futuro melhor? Qual é a posição da Europa diante da atual situação? David, eu tenho que ser muito honesto aqui com o nosso público. Eu posso parecer duro, mas é porque eu tenho o hábito de me distanciar para fazer a análise. O problema aqui da Europa é que os líderes ocidentais europeus modernos, eles são guiados por princípios
completamente desconectados da autenticidade ou da competência. Né? Apresentam posturas performáticas destinadas a impressionar públicos domésticos e internacionais, especialmente através das redes sociais, uma falta completa de liderança genuína, que resulta nesse patético, como se diz, efeito da aproximação de Donald Trump aos russos, agora tentando resgatar contra os Estados Unidos uma propaganda que falhou contra a Rússia. Então, ou a Alemanha agora, e vamos falar sobre esse tema em instantes, renova o seu quadro político, já que a Alemanha é quem influencia de verdade toda a Europa, ou a Europa irá penar por muito tempo, David. Eu estou extremamente preocupado com a capacidade cognitiva extremamente baixa dos líderes europeus. Obrigado, Wellington. E na sequência vamos já para um outro tema que tem ainda a ver com a Europa. São as eleições que a Alemanha vai acolher amanhã. Eleições antecipadas decorrem cerca de 8 meses antes do período previsto. O Olaf Scholz não teve capacidade para levar o seu governo até ao fim e o país vai então amanhã a eleições antecipadas. As sondagens apontam para um crescimento da extrema-direita, o que levanta temores um bocado por toda a Europa. Aliás, ontem mesmo, ainda num ato político, François Fanon fez um gesto pró-nazi que também mexeu com os ânimos na política francesa, e os europeus estão quase que de cabelo em pé sempre que se fala no crescimento e afirmação da extrema-direita. Cerca de 11 anos depois da derrota do regime nazi, parece que há aqui um renascimento. Há aqui uma espécie de uma fênix deste sentimento ultranacionalista radical que vai crescendo um pouco por toda a Europa. David, o alemão que futuro já para nascia rico. Olaf Scholz? David, eu vou retomar aqui. O alemão já nascia rico. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, e até os dias de hoje, ainda precisa de reconstrução pós-guerra. É importante falar isso, porque a Alemanha Oriental, inclusive, no mês passado, manifestou o interesse de repensar a divisão do país outra vez, porque disse que há preconceito naquela área, naquela região alemã. Mas não podemos negar que a Alemanha conseguiu ser merecidamente chamada de motor da União Europeia. Um país com indústria forte, pesquisa científica, enfim, um modelo a ser seguido. A partir desta política na Ucrânia, esqueceu do básico. Não existe desenvolvimento sem a soberania energética. E esta briga com a Rússia quebrou a competitividade alemã, condenou a sua indústria à falência. São pelo menos 250 empresas presentes fora da Alemanha que quebraram financeiramente. O número de desemprego é crescente, a qualidade de vida cai. Então, não é aqui o ressurgimento de um nacionalismo extremista, como estão falando. Existe aqui uma pavimentação deste caminho para o regresso de um pensamento nacionalista extremo por causa do fracasso na Ucrânia. Desde quantas vezes todos nós aqui que comentamos no Conexão Angola, inclusive o professor Almeida e outros colegas que passaram, fomos enfáticos na afirmação de que as economias europeias sofreriam consequências graves porque as sanções aplicadas contra a Rússia não deram certo. Mas o erro persiste. No último encontro realizado em Paris, na segunda-feira, levantaram a possibilidade de um exército europeu na Ucrânia. Isso beira a insanidade, David. Então, os problemas da Alemanha são decorrentes do erro
do apoio incondicional à Ucrânia. Haverá mudança na gestão política alemã e não descarto a possibilidade da Alemanha retomar imediatamente o diálogo com a Rússia para que parte dos problemas possa ser resolvida de uma maneira imediata. Os problemas são muitos e foram realmente disseminados com uma velocidade impressionante, então não serão superados tão rapidamente. Mas é possível que, através do recuo de um novo grupo político, num diálogo franco sobre o que é o risco russo, não é? Este problema do gás, pelo menos, possa ser resolvido e, aos poucos, a Alemanha possa superar as perdas dos últimos 3 anos. Estamos mesmo a terminar o nosso programa e quero, de forma muito sucinta, pedir que nos deixem os vossos minutos para o positivo e negativo da semana. Wellington, comece por si. David, o negativo vai para o trabalho lento da CDAO na questão da Guiné-Bissau, que pode, lamentavelmente, culminar com um derramamento de sangue se não houver a marcação das eleições por Sissoko Embaló, que é um presidente cessante. O positivo vai para a certeza de que haverá mudança na política alemã, o que poderá, de alguma maneira, alterar para melhor o cenário europeu, que é de decadência. Quero agradecer a ambos pela participação em mais uma conexão aqui na TPA Notícias, que hoje tem a sua condução a partir dos estúdios da NBC em Windhoek, na Namíbia, onde a TPA está também a acompanhar as exéquias do presidente Sam Nujoma. Wellington Calazans, professor Almeida Henriques, muito boa noite e até o próximo programa. Um abraço, David, um abraço, professor Almeida, e a você assistindo a TPA. Até a próxima semana. Você assistiu aos cortes do programa Conexão Angola, do canal TPA Notícias, da televisão pública de Angola. Espero que você tenha gostado. E agora vamos para o conteúdo exclusivo para você que é seguidor aqui do canal. Antes eu peço que você curta, comente e compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho e trazer mais e mais conteúdos. Tá combinado assim? Bem, o primeiro conteúdo exclusivo que eu gostaria de comentar com você é um complemento daquilo que foi falado em relação às eleições na Alemanha. Porque dentro do Conexão Angola, eu não tive muito tempo, porque eu divido espaço, obviamente, com o apresentador, com outro colega, que é o professor Almeida, que também precisa ter o tempo dele para expor o pensamento dele. Mas aqui eu gostaria de complementar algumas informações que reforçam um pouco da minha opinião ali no Conexão Angola. É que é quase certo que a votação trará mudanças na política da Alemanha. E o Olaf Scholz está realmente prestes a ser substituído pelo conservador Friedrich Merz, que está aí, de acordo com as pesquisas de opinião pública, com 30% nas pesquisas, né, na preferência popular. Mas existe aqui uma questão que nós precisamos falar com bastante ênfase. O AfD, que é o Alternative for Deutschland, que é alternativa para a Alemanha, né, traduzindo aí do alemão para o português, esse partido que é chamado de extrema-direita, mas a única coisa da agenda de extrema-direita dele é a maneira como a abordagem sobre o imigrante é feita. Só isso. Todo o resto é a mesma coisa. Por isso que eu digo que é chamado de extrema-direita ou chamado de extrema-esquerda. Assim como na França, né, que o Macron está lá no poder, mantendo governo, nomeando o governo, derrubando o governo, graças ao apoio daquilo que chamam de extrema-direita. Então, é tudo farinha do mesmo saco, né? Mas esses partidos, eles vão ocupar, pelo menos, né, se eles não surpreenderem e chegarem realmente à maioria, eles vão ocupar muitas cadeiras no parlamento e muita coisa vai mudar na política alemã. De certo, a questão da imigração vai ser abordada de outra maneira, com
os imigrantes, especialmente os que estão na condição de imigrante legal, terão que sair imediatamente. E isto, para mim, é algo incontestável. Uma outra pressão que poderá acontecer é por parte da elite alemã para a retomada do acesso ao gás russo, através do Nord Stream 2, que ainda está em funcionamento. Bem, se isso acontecer, quebra também as pernas de Donald Trump, algo que os europeus, e olha que estou aqui na Europa acompanhando diariamente esse tema, os europeus estão, como diria o outro lá, porra aqui com o Trump, por causa dessa abordagem direta com Vladimir Putin, na expectativa de uma solução para a Ucrânia, sem dialogar com os europeus e sequer com a própria Ucrânia, o que é muito interessante para uma análise mais profunda, que possivelmente será feita aqui mesmo no canal durante essa semana. Tá? Eu gostaria de falar que é uma situação que nós vamos medir como será a reação da Europa, caso essa chamada extrema-direita da Alemanha, que é favorável a um diálogo com a Rússia, chegue ao poder ou influencie para isso. Nós vimos que alguns países que tiveram eleições, e a Romênia é o caso mais assim, alarmante do momento aqui na Europa, todos os países, né, Geórgia, Romênia, etc., que tiveram esse tipo de situação, viveram dias terríveis, com ameaças de primavera, cancelamento das eleições, e tudo isso é muito interessante de acompanharmos para sabermos até que ponto o que chamam de extrema-direita de uns pode não ser tão assustador, não é? Como o de outros. Então, é algo que eu convido você para uma reflexão, logo depois que nós soubermos como vai ser definido o cenário político alemão. Eu considero que mudança é certa. Se será com a extrema-direita com maioria, não podemos afirmar, porque as pesquisas apontam para outro caminho. Mesmo assim, mudanças irão acontecer e serão profundas dentro dessa abordagem. Ucrânia e imigração, o que vai influenciar toda a Europa posteriormente, porque já nos Estados Unidos está acontecendo cenário semelhante. Tudo isso, como falei no meu comentário lá no Conexão Angola, decorre da derrota da OTAN na Ucrânia, porque a Ucrânia foi só um terreno de guerra para que a OTAN enfrentasse a Rússia. Isso, você que acompanha o meu trabalho e de outros colegas, como o Rubem Gonzalez, Rafael Machado, Carlos Velasco, o próprio professor Lourenço Carrasco, o irmão russo, não é, o Leonardo, Arte da Guerra com o comandante Robson Farinaso, o Albert da página Velho General, excelente página que eu recomendo, e outros colegas que desenvolvem um trabalho muito mais centrado no que realmente está acontecendo e não nos desejos daquilo que deveria acontecer. E aí eu começo no segundo tema. Esse segundo tema, ele é um reforço da importância que você deve dar ao trabalho independente de jornalismo. Durante o início, né, ou vamos dizer assim, a fase preparatória para a guerra na Ucrânia e até os dias de hoje, nós fomos forçados, quando eu digo nós, eu digo esses nomes que eu citei e mais alguns que, por lapso de memória, eu não cito, mas não por desrespeito ou por não reconhecer a importância de cada um deles. Nós sofremos muitas críticas, acusações, adjetivações, russetes e pró-Rússia, espião russo, infiltrado, patrocinado por Putin, etc. e tal. Tudo isso aconteceu.
A minha consciência e a dos meus colegas, e aqui eu falo em nome realmente de todos eles, especialmente do Rubem Gonzalez, porque eu vou sempre lá no Geoforça, nós sempre estivemos com as consciências tranquilas, porque nós não recebemos para fazer esse trabalho. Né? Aqui a nossa remuneração é para a manutenção do canal, e por isso eu peço mesmo, porque é importante. Não é? Porque ainda tirar do bolso para trazer boa informação, enquanto você está pagando box para ouvir mentira, então eu prefiro pedir para mim, para que nós possamos ter novos recursos. Já estamos aí agora, não é? Você pode ver aí quantas páginas, graças a esse apoio. Nós estamos em todas as redes sociais praticamente. Isso é um grande avanço, não é? Graças ao seu apoio, eu peço que você continue apoiando. Mas eu vou aqui citar, não costumo fazer isso, mas existem algumas figuras e alguns canais patéticos que incomodaram bastante porque receberam apoio de impulsionamento, não só das plataformas, pelas mentiras que falavam, como também apoios que justificavam toda aquela aparente cegueira. Não era cegueira, era mau caratismo. Então, quando você for fazer uma revisão no que foi dito por esse pessoal do qual eu tenho o maior prazer de participar desse grupo e que eu mencionei, faça um confronto com o que foi dito por professor Rock. Não é? O cara mentiu o tempo todo, descaradamente, tinha acesso a todas as redes de TV. Não é? O cara, você ligava o computador ou o celular, ele estava pulando na sua tela, falando aquelas baboseiras. Não é? Alguma coisa lá do mundo militar, nem lembro, é tão irrelevante para mim, não é? Que eu nem lembro do nome do canal. Alguma coisa do mundo militar, que eu não me lembro o nome do canal, também é outra porcaria que só falava porcaria, mentira o tempo todo, propaganda pró-Ucrânia, assim, uma coisa ridícula, mentirosa, enquanto ucranianos estavam sendo mortos no campo de batalha. Né? Marcílio, professor, tudo é professor, todo mundo é especialista em tudo, é carteirado o tempo todo, mas se você espremer não sai uma gota de qualidade. Então, esse meu alerta é porque você também é culpado pela presença de figuras patéticas como estas. Porque ao fazer a comparação e ainda valorizar aquilo que você estava na cara, que nitidamente era uma farsa, e ainda tentar comparar com o trabalho de pessoas sérias que estão aqui quase que diariamente trazendo, apresentando a evolução no campo de batalha e etc. Estou falando especificamente sobre a Rússia e a Ucrânia e OTAN, tá? Você é culpado por comparar um trabalho sério com uma coisa bizarra, nitidamente propagandística, como essas porcarias que eu citei. Então, a minha advertência aqui é para que você tome cuidado e valorize as oportunidades. A internet está aí, assim como na vida, você pode escolher o caminho certo e o caminho errado. Eu estou muito tranquilo por ter feito parte do grupo que analisou tudo com isenção. Por isso, tudo que foi dito agora por Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos, de que a Rússia só não conquistou a Ucrânia totalmente porque não quis, nós já havíamos preparado, você que acompanha o meu trabalho, desses colegas que estão no mesmo lado que eu. Tá? Não é um lado russo, é o lado da verdade. A verdade é abstrata, é bem certo isso. Mas o acontecimento, ele ou é ou não é. E nós comentamos os acontecimentos, sem paixão, sem torcida, com isenção. Isso permite, inclusive, que se e quando, ou quando for necessário, você vai ouvir de mim críticas à Rússia, à China e a todos os outros países que eu e os colegas somos acusados de defender. Não é defesa, aqui é uma questão de análise. Análise geopolítica não é torcida. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que o conselho, né, conselho e água só se dá a quem pede, dizia o meu pai na minha infância. Mas você é seguidor do meu trabalho, eu faço essa advertência para que você fique atento. Eu agradeço a você por mais
uma companhia aqui nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para que nós possamos trazer mais e mais conteúdo para você. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.